Gostaria de começar esse vídeo, como sempre, desejando um bom dia para você que está começando mais um dia comigo aqui no canal do Leste. E também gostaria de te dar os parabéns, principalmente se você é um dos guerreiros que ficaram até ontem, até meia-noite, assistindo aquela sessão de tortura que foi a derrota do Fluminense por Volta Redonda na segunda rodada da Taça Guanabara. Foi realmente difícil, né? De doer os olhos, muito ruim. Mas antes de falar da atuação do time, dos jogadores, do que aconteceu em campo, de fato, eu gostaria de só abrir falando sobre o Campeonato Carioca, porque quando a gente critica, e muita gente critica, pelo menos no meu caso, eu não quero o fim do Campeonato Carioca. Mas eu gostaria de ver um produto minimamente bem tratado. O que a gente viu ontem é uma falta é uma falta de consideração, é uma falta de respeito para com o futebol, para com o público. Um gramado cheio de areia, lotado de areia, sem a menor condição de se jogar futebol naquilo. Colocando, na minha visão, a integridade física dos jogadores em risco também. Jogadores que estão voltando de uma pré-temporada. A gente tem um campeonato começando com os times voltando de férias dia 2 de janeiro e entrando em campo dia 10, dia 11. Uma semana de preparação. Isso para você jogar um futebol supostamente de alto nível. Ontem, 4 jogadores do grupo principal do Fluminense estiveram nesse jogo. Uma semana de pré-temporada. E foram jogar. Naquele campo de beach soccer. Então, como a gente vai falar sobre o jogo, uma arbitragem também, uma porcaria. A gente vai falar sobre o jogo, mas é impossível não levar esse contexto em consideração. Porque a gente está ignorando aqui questões básicas para se praticar um futebol minimamente razoável. Ainda mais num cenário em que a gente tem cada vez mais jogadores limitados, tecnicamente. Mas eu não poderia falar desse jogo sem destacar esses pontos. Porque talvez você vá falar, mas então tira o Marcão, tem que colocar o Mano, trazer jogador do time principal, tirar quem não tá jogando nada, fortalecer esse time, o Fluminense tem que ganhar, isso é Fluminense. Beleza. Mas aí eu acho que é necessário ter um mínimo de coerência e de cabeça, tentando aqui trazer um debate, uma reflexão. Porque é fácil eu chegar aqui, falar que o Marcão não presta, que tem um monte de jogador que é uma merda, né? Que a base, jogador XY da base também não presta, não serve. Por que eu falo? Muita gente pede, tem que colocar a base. Cadê a base? Cadê Felipe Andrade? Cadê João Neto? Mas quando coloca os caras para jogarem também, ninguém tem paciência nenhuma. E nesse caso aqui, eu não tô nem pedindo paciência. O que eu tô colocando aqui é que, qual é a saída? Tendo o mínimo de coerência, o Fluminense não pode repetir os erros que cometeu na temporada passada. Um dos principais erros que foram cometidos foi antecipar a estreia de jogadores que mal tinham começado ainda uma pré-temporada. Porque tem muita gente que acha que o Campeonato Carioca não presta. Perdeu 2 jogos, agora tem que ganhar o Campeonato Carioca. Perdeu 2 jogos do Campeonato Carioca, com 2 semanas de pré-temporada, ninguém presta mais. Ah, mas tem que colocar a base. Colocou a base, agora ninguém presta mais. Esse é o time que está começando o ano. É o terceiro time do Fluminense, é um time alternativo para dar tempo para que, diante desse calendário ridículo e absurdo, totalmente inchado e por culpa desses jogos iniciais e completamente inexpressivos, completamente irrelevantes do Campeonato Carioca, você tem que começar uma competição com a sua equipe principal se preparando para não dar a merda que aconteceu ano passado. Que a gente viu. O Fluminense estreando antes, depois a gente viu o fiasco físico, técnico, toda a desgraça que veio, que não foi só por isso, evidentemente, a gente sabe, já cansamos de discutir isso, mas também teve, sem dúvida alguma, um peso determinante no que foi a temporada 2024 do Fluminense. Ah, mas o Marcão não tem condição, tira o Marcão. Beleza, então que volte o Mano Menezes. Que o Mano Menezes assuma esse grupo. Mas ali e é impossível levar isso em consideração, são jogadores da base, uns melhores, outros piores, com jogadores que estão acabando de voltar, que estão ainda iniciando uma pré-temporada, estão fazendo o primeiro jogo do ano, um time completamente desentrosado. E eu acho que não faz sentido a gente se desesperar, ficar maluco
como se fosse o time titular do Fluminense que estivesse jogando e tivesse tomado uma porrada no Volta Redonda, tivesse empatado com o Sampaio Correia. E já tem gente falando em final do ano. Eu juro pra vocês que eu vi ontem na rede social gente falando em rebaixamento. Calma, gente. Vamos com calma. A gente tem que fazer as ponderações, as considerações, mas não podemos simplesmente ignorar esse contexto de início de temporada, de um time que não joga junto, de um time que não está bem fisicamente e de um campeonato que é super maltratado, de um campeonato que não oferece o mínimo de estrutura adequada, coisas básicas para você jogar futebol. É só a minha visão. Quem não concorda, quem acha que é isso mesmo, o time é uma merda, mesmo se tivesse gramado bom, se tivesse... Tudo bem. Respeito a opinião de cada um. Essa é só a minha opinião que eu estou compartilhando com vocês aqui, porque eu acho que a gente tem que ter um pouco de sensatez e entender que o ano do Fluminense, de verdade, ele não começou ainda. O ano do Fluminense ainda vai começar. O Campeonato Carioca, de todas as competições, é o menos importante. Agora, eu quero perder? Eu quero disputar a Taça, famigerada Taça Rio? Claro que não. A gente quer ir para a semifinal. A gente quer chegar à final. A gente quer ganhar o Campeonato Carioca. Foi o que eu falei, é importante. Tem pra gente um peso relevante. Mas isso não pode ser a qualquer custo. Há um planejamento que está sendo feito justamente para deixar os principais jogadores do Fluminense em condições de terem uma temporada, pelo menos em tese, segura, para não repetir o fiasco e a vergonha que foi ano passado. Em tese é para isso. Se vai acontecer ou não, não sei. Mas não adianta querer consertar tudo agora para ganhar 3 pontos sábado e não, tem que pensar na semifinal do Campeonato Carioca. Tem que pensar. Esse time tem que ganhar. Não justifica, tudo isso não justifica apresentar algo tão ruim. E é aí que eu vou entrar na parte da atuação da equipe. Vou colocar aqui na tela para vocês os números lá no Flash Score, só para vocês terem uma noção. O Fluminense não foi melhor que, diferente do que foi contra o Sampaio Correia, o Fluminense não foi melhor que em nada do que o Volta Redonda, que também fez uma partida pífia. Não é que o Volta Redonda jogou pra caramba, mereceu ganhar, não. Fez uma partida muito ruim também. Se os dois pudessem perder, seria o mais justo. Posse de bola 56% contra 44%. Tentativas de gol 9-7. Chutes no gol, aí empatou 3-3. Chutes pra fora 4-4. O Fluminense não foi melhor. Se a gente for pegar aqui escanteios, só escanteios que o Fluminense ganhou. Teve uns 10 escanteios que os caras bateram metade, ou 6 ou 7, bateram na primeira trave no chão. Paulo Baia meteu uns 5 ali. Só pra vocês terem uma noção. Os números, é o que eu falo, nem sempre eles explicam tudo, mas ajudam a gente a entender, nesse caso, que o Fluminense realmente não mereceu ganhar o jogo, não fez por onde ganhar o jogo. Teve até ali chances com o Riquelme, poderia ter feito gol, mas dizer que mereceu, não mereceu. Por sinal, antes que eu me esqueça, vou deixar aqui no comentário fixado, na descrição também do vídeo, o link lá no Flash Score, que é um grande parceiro aqui do canal do Lessa, do Jornada. Se você puder fazer, se você ainda não tem o Flash Score no seu celular e puder fazer o download, pô, agradeço demais a ajuda de vocês, é muito importante mesmo. Só fazer o download. Fez o download ali, você vai ter acesso a um dos aplicativos mais completos do mundo, com todos os jogos, escalações, estatísticas, tudo que você precisa para acompanhar o jogo de futebol, você encontra no Flash Score. Então, se puder dar essa moral, agradeço muito. Tá aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vamos para falar de... Começando pelo sistema defensivo. Vitor Eudes, que nos outros jogos tinha mostrado segurança, falhou no lance que acaba originando o gol. Ele, o Wallace Davi, batendo cabeça ali na área, a bola sobra, o Fluminense conseguiu tomar um gol. De uma assistência de bicicleta e um gol de bicicleta. É um negócio assim, inacreditável. Os dois bateram cabeça, a bola sobrou para lá. O Guga, Guga, Ignácio, Freitas, Nonato. Jogadores mais experientes, melhores. Em tese, seria para melhorar o time. Mas, de novo, gente, os caras começaram a treinar dia 8 de janeiro, voltando de férias. Hoje é dia 16 de janeiro. Ontem era 15. Antes do jogo, 14. Não tem uma semana. Sabe? Então, foi uma boa atuação. O Guga até começou bem, mas depois foi cansando, foi perdendo força. O Ignácio e o Manuel, no primeiro tempo, até estavam bem nas bolas longas, porque o Fluminense não tinha série de bola. E aí que eu entro na questão do Marcão, é que ano passado ele conseguiu fazer o Fluminense ser um time efetivo. Um time que ele não era brilhante, longe disso, mas ele conseguia chegar, criar, finalizar e fazia gols. Ano passado o Fluminense já tinha 4 pontos. Já tinha feito, se não me engano, 3 gols. Esse ano, simplesmente, tem 1 ponto e não fez gol ainda. Então não está conseguindo. Tudo bem, o Lelê tinha entrado, começaram bem aquele ano. Hoje, João Neto.
Então os dois indo bem nas bolas longas, que era o que o Fluminense estava conseguindo fazer. Na lateral esquerda, o Freitas, que é um jogador que a gente já sabe, ele tem limitações técnicas, ele mesmo falou, mas é um jogador muito forte, já vê que fisicamente já tem uma diferença enorme para os outros. Aí vamos pro meio de campo, Felipe Andrade, muito pouco fez, ou quase nada. Nonato, correu muito, mas também não conseguiu sobressair. Claro que a questão física tem também um impacto nisso. O Isaac não está conseguindo aparecer ainda, não é o Isaac que a gente conhece. Né? Marcado, um setor muito preenchido no campo, não consegue ter espaço, não consegue... e a bola não estava passando muito por ele também. Muita bola longa, muita bola esticada. E aí, obviamente, que afeta o jogo dele, é claro. O Riquelme, ainda assim, mesmo com menos espaço do que teve contra o Sampaio Corrêa, tentou fazer algumas coisas, teve uma bola na trave, agora chutou muito mal as duas bolas na entrada da área, ele poderia ter feito, teve a oportunidade, bateu muito mal na bola, desperdiçou ali boas chances, que o Fluminense poderia ter saído na frente. O João Neto é uma nulidade, infelizmente, uma nulidade. O Paulo Baia também não acrescentou muito pouco, ou quase nada no jogo, né? É um jogador que é mais experiente, mais forte, deveria sobressair um pouquinho também. Então, na verdade, o Fluminense não evoluiu nada de um jogo para o outro. Por enquanto, não evoluiu nada. Coletivamente, foi o que eu falei, a gente não espera muito. Mas, ainda assim, com todas essas dificuldades, fazendo todas essas ressalvas, que na minha opinião são justas, é muito pouco. É uma pobreza muito grande, porque tem jogadores ali, jogadores com qualidade para apresentar mais. E não estão conseguindo apresentar absolutamente nada. E isso provavelmente vai fazer o Fluminense mudar um pouquinho a rota desse planejamento. E aí, para completar, como se não bastasse, o Manuel resolveu dar um empurrão no cara, aquele tipo de jogada ali, não expulsaria, a maioria dos árbitros não expulsa. Não expulsaria no Campeonato Brasileiro. O cara resolveu dar amarelo, ele já tinha amarelo. Mas também infantilidade, porque ele é o capitão do time. Ele é um dos jogadores mais experientes do time. E aí o Manuel vai expulso. Depois, inclusive no vestiário, o Marcão disse que ele assumiu a culpa. Era o planejamento de daqui a pouco como veio esses 4 jogadores, daqui a pouco vem mais 3 ou 4, a gente vai fazendo algumas adaptações, a gente teve um plano de tinha 60 minutos para jogar com esses atletas, e assim a gente até corre um risco, né, que uma primeira semana deles de treinamento, a gente teve que ir um pouquinho a mais com o Freitas, ele ficou à disposição, mas a gente com muito cuidado de chegar, pegar esses atletas e levar num jogo final, um jogo importante, era um momento que a gente precisava muito, mas a gente tem que seguir o planejamento para a gente não perder a mão. A gente viu o lance agora, assim, o Campeonato Carioca, o juiz vai expulsar, mas assim, você pega um jogo mais pesado de Brasileiro, Libertadores, foi um lance de empurrão, talvez a gente não sabe se ele... eu não peguei se o menino tomou cartão amarelo, se ele já tinha um cartão amarelo, se foi cartão amarelo para os dois. Mas foi um lance de empurrão, não foi de agressão, mas o Manuel, ele aqui no vestiário, ele assumiu o erro, mas assim, a gente já falou que o erro é totalmente dividido. Quando a gente ganha, a responsabilidade ganha todo mundo, quando a gente perde todo mundo junto, e é assim que a gente vai construir um Fluminense para 2025. A gente errou, perdeu, e a gente sabe que a gente já tem outra chance de recuperar com bom resultado. Bom, então vamos lá, gente. A gente está falando de um time de jogadores que não serão titulares. Vitor Eudes, reserva, Guga reserva, Freitas vai ser reserva, o Manuel é das últimas opções da zaga, o Ignacio deve começar como reserva, o Nonato é reserva. A gente está falando de jogadores que não são titulares e outros que sequer vão fazer parte desse grupo do Fluminense ao longo da temporada. E além do banco de reservas cheio de garotos que não têm ainda a menor condição de participarem, de fazer parte da vivência do time principal. A gente está falando de um treinador que não vai ser o treinador do Fluminense na temporada. O Marcão não é o técnico. O Marcão está técnico nessas rodadas iniciais, assim como esteve no ano passado. Então eu não vou ficar... Eu vou ponderar, estou fazendo todas as críticas aqui, que para mim são críticas justas, é muito abaixo. O João Neto, ele está numa situação, infelizmente, é um jogador que tinha muito potencial, mas o tempo está passando, está esgotando, e ele não consegue dar uma resposta. O Felipe Andrade, mesma coisa. Rafael Monteiro, a mesma coisa. Mesma lógica se aplica.
Então são atletas que tiveram outras oportunidades em alguns momentos, mas que não conseguiram dar uma resposta definitiva, mostrar que eles têm condição realmente de fazer parte do time principal do Fluminense. Totalmente diferente de Isaac, de Riquelme, Wallace e Davi, que estão apenas começando, do Davi nas zagas, estão apenas começando ali a ter uma chance, de fato, a mostrar serviço. Então, o tempo corre contra esses jogadores. Mas eu não vou ficar aqui com 2 jogos, com um time que está longe de ser o time do Fluminense de fato para a temporada, crucificando, batendo, carimbando o jogador, dizendo que o jogador, esse ou aquele jogador que não presta, que não serve, jogador que não vale nada, xerém, é isso aí, ó, tá vendo? Pedem para colocar. Eu não vou fazer isso. Acho que não é um momento para isso. Quem não tá jogando bem, quem não tá mostrando serviço, naturalmente, depois vai ter que seguir um outro caminho na carreira. É simples. O momento agora é de organizar, planejar e executar da maneira correta esse planejamento para que o Fluminense possa ter um ano tranquilo em 2025, para que possa ter um time com saúde, competitivo. O Campeonato Carioca não vale o resto da temporada do Fluminense. Queremos estar lá, queremos ganhar, queremos eliminar os rivais, mas isso não pode ser a qualquer custo. É a minha visão, é a minha opinião. Espero que sábado a gente veja algo diferente, a gente veja algo melhor, até porque não é difícil do que essa ruindade que a gente viu, mas a gente tem que ter em mente que temos objetivos muito maiores do que esses até aqui. É isso, galera. Se você puder deixar o seu like, se inscrever, deixar seu comentário também é muito importante. Conto sempre com vocês. Tamo junto, valeu.